Eu vim à tribuna para fazer uma pequena avaliação do ano de 2013. Começo dizendo, senhor presidente, se é verdade que o caminho se faz caminhando, como disse o poeta espanhol, eu me socorro do poeta brasileiro, Tiago de Mello, que numa audiência lá na Comissão de Direitos Humanos, disse, na verdade, não tem um caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Há de se dizer também que as coisas acontecem no seu devido tempo, mas certamente não acontecem no vazio das horas. Elas passam necessariamente, como este ano passou, por escolhas, opções, postura definida e ação. Já avistamos no horizonte o findar deste ano. E daqui a alguns dias adentraremos 2014 com a certeza de que avançamos em algumas questões importantes, mas que temos que avançar muito mais. Porém, como eu dizia, estamos em falta em muitos pontos e temos que dar resposta. Esta é a nossa missão. Sempre digo que pior do que errar é permanecer de braços cruzados, aprimorando a linha da indiferença. Isso que é triste. É a linha de quem não quer se envolver, que beira a estupidez e a covardia. Essa análise nos cabe por direito, porque assim entendemos. Diria também o poeta, mais alto lá. Não há aqui uma via de mão única ou um aparato de regime de exceção. As críticas e opiniões, todas elas são bem-vindas e fazem parte do mosaico da democracia. O artigo 5º da Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. O artigo 6º é dos direitos sociais. A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a previdência, a proteção, a maternidade, a infância. Hoje saiu uma pesquisa da CBN, senador Mozarildo, que diz que o povo brasileiro tem 4 questões que ele considera prioritárias. Primeiro, eu não sabia, mas nessa pesquisa mostra isso, é a corrupção. Segundo, a saúde. Terceiro, a educação. E o quarto, o combate à violência. Nessa pesquisa também, o povo é perguntado se a partir das jornadas de junho e de julho, milhões de pessoas nas ruas, se o país mudou. E o povo respondeu, mudou muito, muito pouco. Isso é o resultado da pesquisa. Mas o povo diz também, nós entendemos que nós podemos fazer acontecer. Eu achei interessante essa análise, que de fato mudou muito pouco na saúde, na educação, o que eles pedem na segurança e no combate à corrupção, mas o povo diz, nós agora sabemos que nós podemos fazer acontecer. Mas enfim, como eu dizia, nada acontece por acaso, tudo tem um sentido. Os tambores rufaram em junho deste ano e a voz das ruas, que há muito não se ouvia, enfim, veio com trovões, ecoou por todos os cantos do país. Do litoral à floresta, do sertão ao pampa, do cerrado nas pequenas e grandes cidades. Um grito, tal fera ferida, solta buscando pintar uma nova aquarela no Brasil. Assim foi a jornada da nossa juventude e de todos aqueles que puderam mostrar a sua indignação. O mês de junho valeu por o ano todo. Foi a história dentro da história, construída com as suas próprias mãos, derrubando muros, traçando rumos que não estavam escritos. Melhores condições de vida e de trabalho, direitos humanos para todos, transparência, combate à corrupção, mais investimento, saúde, educação e segurança. Enfim, qual é o mal em tudo isso?
O errado é fecharmos os olhos. Cego mesmo não é aquele que não enxerga, mas aquele que não quer ver. O Congresso, enfim, meio que acordou, votou o voto aberto em cassação de mandato e também na votação de vetos presidenciais. Não tenham dúvidas, é o fim da prática de dizer uma coisa e votar diferente. Agora a opinião pública vai acompanhar o voto de cada um. Assim, estaremos sendo transparentes. Em breve saberemos o quão importante foi a aprovação do voto aberto. A pena e a tinta saberão escrever o seu antes e o depois. Ganhamos a primeira batalha e não abandonaremos a trincheira, pois a nossa busca é para que não haja voto secreto em nenhuma situação. Que os próximos parlamentares personifiquem a geração do voto aberto e que o Congresso finalmente tenha mostrado a sua cara. Em artigos escritos para a imprensa e mesmo aqui dessa tribuna, indaguei e perguntei se o Congresso Nacional é independente ou não, atua e age com autonomia, ou é um arremedo caricato do Duma, o parlamento russo subjugado, dominado moralmente pelos Césares? Essa é ainda uma pergunta que não quer calar. Existe essa cobrança por parte da opinião pública. Enfim, e o fator previdenciário? Por que não votamos? O Senado votou. Por que a Câmara não votou? E o reajuste real dos aposentados? Por que não votamos? O Senado votou, a Câmara que não votou. Enfim, a população continua indignada. Ela quer uma política real para os aposentados e quer também o fim do fator, como quer que se resolva o caso Aeros. Esses projetos, como eu dizia, já foram aprovados aqui. Senhores deputados, acordem e votem os projetos que saem aqui do Senado. É um absurdo não votar. Um destaque importante é, senhor presidente, a alegação de que não existem recursos para a aprovação desses projetos. Claro que existem. Tanto que abrimos mão já, segundo a Anfip, de mais de 100 bilhões de reais. Senhor presidente, as previsões de renúncia de receitas para 2014 são na ordem de 34 bilhões. 2015, 34,7 bilhões. Caso as previsões para os 2 próximos anos se concretizem, e isso tem que ser confirmado anualmente ao observarmos a série histórica, nos últimos 10 anos, de 2005 a 2015, teremos deixado de entrar na caixa da Previdência 227 bilhões. E o fator é algo em torno de 5 bilhões. Se podemos abrir mão de 227 bi, não podemos abrir mão de 5? Enfim, há também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mais de 30 milhões de pessoas, na verdade são 46 milhões de pessoas que estão esperando que o texto seja aprovado na Câmara, já foi aprovado também aqui no Senado. Foram tantas audiências públicas, encontros regionais, seminários, reuniões com o Poder Executivo, reuniões com o movimento das pessoas com deficiência. A proposta está na Câmara, aguardando a votação. Aqui, onde apresentamos, já foi aprovado. A própria proposta de emenda à Constituição 57A, chamada PEC do trabalho escravo, também não foi votada. Ela constitui hoje uma das mais simbólicas propostas que estão tramitando aqui no Congresso Nacional, uma vez que ela se apresenta como passo verdadeiramente crítico para que acabemos em nosso país, em nosso Brasil, com o chamado vergonhoso trabalho escravo. Estamos fazendo um estudo sobre essa questão, porque na maioria das vezes projetos que são de interesse da maioria da população brasileira e que são de fundamental importância para o desenvolvimento do país, com caráter social, não andam, ficam emperrados. Temos que pensar seriamente
Para onde vamos? Que Congresso Nacional que nós queremos? Senhor presidente, iniciativa relevante e merecedora de aplauso, por isso destacamos, é a Comissão do Futuro, que está em plena atividade aqui no Senado. Essa comissão é destinada, com a participação das entidades civis, especialistas alternativos, buscar alternativas para a melhoria da nossa instituição. Por outro lado, senhor presidente, não seremos irresponsáveis em não reconhecer que tivemos alguns avanços. O Estatuto da Juventude, tive a alegria de ser relator, é lei. O Fundo de Participação dos Estados, aqui já aprovamos. O atendimento integral pelo SUS às mulheres vítimas de violência sexual, aprovamos, é lei. Programa Mais Médico, aprovamos, é lei. Corrupção como crime hediondo, aprovamos, é lei. Responsabilização de pessoa jurídica por corrupção, aprovamos, é lei. Ampliação das oportunidades para a participação popular no processo legislativo, aprovamos. Regulamentação da profissão de doméstica, aprovamos. Regulamentação da meia entrada, aprovamos. Garantindo que o idoso vai ficar com 100% da meia entrada. Orçamento impositivo, nós aprovamos. Regulamentação da profissão de comerciário, entre outros, aprovamos e a lei. Senhor presidente, há uma passagem do livro que leva o título Olá Consciência, dos filósofos portugueses Mendo Henriques e Nazaré Barros, que diz o seguinte: o que é pior na política? A desonestidade, o não cumprimento das promessas, a corrupção, a ganância, o crime escondido. De um modo simples e despretensioso, podemos afirmar que o pior é a existência de más políticas ou a ausência de políticas. O problema é a falta de soluções. Temos um caso emblemático e que espera uma solução, apesar das inúmeras reuniões que acontecem e que aconteceram nos últimos anos. Falo da questão do Aeros. São mais de 10 mil participantes diretos desse fundo e mais de 40 mil indiretos. Eles lutam por justiça e nada mais querem seu direito. Hoje a grande maioria dos aposentados do Aeros recebe somente 8% daquilo que tem de direito. E a média de idade deles é de 80 anos. Muitos já pagaram com a vida. 825 morreram sem receber os seus direitos. Na semana passada, representantes da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, apresentamos lá o relatório do PL 122. Foi um dos maiores desafios da vida pública de homens que têm coragem de assumir as suas posições. Apresentei o relatório, está prevista a votação para essa quarta-feira, mas digo aqui de coração, sentimos a alma e o coração tranquilos de que estamos fazendo a nossa parte na história, sempre perseguindo a justiça, a igualdade e a liberdade como direito para todos. Destaco aqui uma questão que só foi resolvida pelo entendimento e pela compreensão pela vontade política. Semana passada, a CCJ e a CAI aprovaram o PLC 99 de 2013, que muda o índice de correção da dívida dos estados, DF, município junto à União. Agora as dívidas passam a ser corrigidas pela taxa básica de juros, a Selic, atualmente 9,5% ao ano, ou pelo IPCA, mais 4% ao ano, o que for menor. Isso foi um extraordinário avanço em relação às dívidas dos estados. O meu Rio Grande estava com uma dívida impagável, pois vai facilitar a vida dos nossos estados, que terão assim mais dinheiro para investimento nas áreas sociais. Que bom, e eu espero e estou convicto que a palavra empenhada será garantida. Primeiro seria votado esse ano, mas depois de muita conversa, o projeto que vem da Câmara ficou ajustado, que será votado na primeira semana de fevereiro. Falavam ainda essa semana com o governador Tarso Genro, que queria muito que a matéria fosse votada esse ano. Mas, enfim, o acordo com o Executivo foi que a matéria será votada na primeira semana de fevereiro. Enfim, com tranquilidade eu digo,
avançamos. Estamos no caminho certo, mas temos muitas estradas pela frente, muitas montanhas para escalar, muitos desertos para atravessar. Senhor presidente, nos últimos anos, o Brasil alcançou marcas que fizeram a diferença no seu desenvolvimento social e econômico. São 10 anos de muito trabalho e de muitos desafios. Como toda caminhada, foram encontradas pedras, rochedos, dias chuvosos, tempestades, mas belos dias também. E tudo isso faz parte da vida de todos nós. Temos, queira ou não, crescimento econômico, distribuição de renda, a Bolsa Família e a valorização do salário mínimo em 72% acima da inflação foram fundamentais nesse processo que eu tive a alegria de participar. São mais de 20 milhões de empregos criados recentemente, que nos levam para uma situação quase de pleno emprego, desde que você tenha o mínimo de formação. Para cada R$1 investido no programa Bolsa Família, há retorno de R$ 1,78 no Produto Interno Bruto brasileiro, dados oficiais. Nos últimos 10 anos, a renda entre os 20% mais pobres da população cresceu 6,4%, mais que os 2,5% dos 20% mais ricos. Atendendo assim, 13,8 milhões de famílias em todo o Brasil, contra 3,6 milhões em 2003. A Bolsa Família levou 36 milhões de pessoas a ficarem acima da linha de pobreza. Isto é importante, muito importante. Destaco aqui também a taxa de permanência das crianças nas escolas. O pagamento da Bolsa Família é vinculado à frequência escolar. 16 milhões de crianças beneficiadas. Somente no estado de São Paulo são 1,4 milhão de crianças. A Bolsa Família beneficia 13,8 milhões de famílias no Brasil, ou cerca de 50 milhões de pessoas. O Brasil sem miséria retirou 16,4 milhões de brasileiros da pobreza extrema. O Brasil carinhoso beneficiou cerca de 3 milhões de crianças de 0 a 6 anos. Temos o Minha Casa Minha Vida, que entregou em 2012 cerca de 970 mil moradias. A criação do ProUni permitiu que mais de 240 mil estudantes carentes pudessem ter acesso à universidade. O que dizer do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico? Eu que sempre defendi o ensino técnico, apresentei aqui o Fundep, enfim, surgiu o Pronatec, um marco na história da formação profissional e da educação do Brasil e que está mudando a vida de muita gente. Palavras da presidenta Dilma. Até agora, 4,6 milhões de pessoas já fizeram ou estão fazendo curso do programa, com um orçamento de 14 bilhões. A meta é que 8 milhões sejam beneficiados até 2014. Senhor presidente, com certeza, claro, temos ainda muito por fazer. Temos questões que são com pilares de sustentação e que precisam ser modificadas. Mas fizemos muito. É unanimidade que o Brasil precisa de reformas, mas nós fizemos em parte. Cabe a pergunta, vamos continuar trabalhando nessa linha? Eu entendo que sim. O professor de Teoria Geral do Estado, Antônio Augusto Meyer dos Santos, em sua obra Reforma Política, Inércia e Controvérsia, diz o seguinte: sem política não se executa a democracia. Se não elimina os conflitos sociais, a fórmula que prioriza a maioria como solução de disputas oferece alternativa para solucioná-los. Ainda que falhas ou imperfeitas, estamos avançando. Porque toda obra humana reflete convicções. É razoável admitir que o conjunto de projetos não traduza o consenso. Entretanto, mesmo diante de intermináveis discussões, comissões e adiamentos, a maioria dos congressistas e estudiosos reconhece a importância de uma reforma política para dar mais oxigênio à democracia brasileira. Eu acrescento, senhor presidente, precisamos também de uma reforma tributária, reforma do sistema prisional, entre outras. Sou totalmente favorável à reforma política e eleitoral,
E defendo alguns pontos, tais como voto distrital misto, fim do voto privilegiado, financiamento público de campanha, que os empresários, como está decidindo o Supremo, não possam mais fazer doação, sua doação tem que ser individual e no máximo um salário mínimo. Creio que candidaturas avulsas não prejudicam os partidos políticos, como é na maioria das democracias do mundo. Senhor presidente, num processo democrático, eu acho que não há problema nenhum em termos esse princípio da candidatura avulsa. Tenho certeza que se nós avançarmos no sistema tributário, traremos mais justiça, porque hoje quem mais paga imposto é o pobre. É preciso fazer, sim, essa reforma. Eu estou aqui acelerando, senhor presidente. Essa reforma deve buscar distribuição de renda, deve caminhar na linha de melhor distribuição das receitas entre a população, fortalecendo os estados e municípios. Que tenhamos a coragem de efetivamente conspirar, no bom sentido, para um novo pacto federativo com responsabilidade social. Por fim, quero deixar aqui registrado uma enorme preocupação que tenho com a linha que está sendo discutida, o novo Código Penal. Simplesmente, em vez de ajustar, ampliar direitos, atualizar as conquistas no horizonte da justiça, da liberdade e da igualdade, tenho percebido que está indo muito na linha de revogar leis, e leis históricas, como, por exemplo, a Lei Caó. A Lei Caó que foi construída com Abdias, com Caó, com Benedita, lá olhando a história de Zumbi, e percebi que agora simplesmente estão revogando a lei. Essa lei inclui a prática de atos resultantes de preconceito, de raça, de cor, de sexo, de estado civil, e já teve alguns ajustes a partir da lei Afonso Arino, depois lei Caó, depois teve de minha autoria a lei de injúria, mas ninguém teve a ousadia de dizer que a lei está revogada. Fui relator da lei Caó, sou autor da lei de injúria. Lembro aqui do abnegado trabalho de Abdias, de Benedita, de Edmilson e de tantos outros militantes, senhor presidente. Então não é bem assim dizer vamos somente revogar leis que foram construídas com sangue, suor e lágrima do povo brasileiro. Senhor presidente, agora eu termino, nos últimos 2 minutos. Termino desejando um bom Natal a todos, um ano novo com ares renovado. E assim dedico aos senadores, às senadoras, aos servidores da casa, ao povo brasileiro, aqueles que nos acompanham ou que nos acompanharam ou que não nos acompanharam, pelos veículos de comunicação do Senado, as propostas que aqui apresentamos e que entendo eu, senhor presidente, que posso terminar lembrando o Carlos Drummond de Andrade com o poema Reinauguração. Entre os gastos, dezembro e o florido janeiro, entre a desmistificação e a expectativa, tornamos a acreditar e ser bons meninos. E como bons meninos reclamamos a graça dos presentes coloridos. Nossa idade, velho ou moço, pouco importa, importa é que nos sentimos vivos. E alvoroçados mais uma vez, e revestidos de beleza, a exata beleza que vem de gestos espontâneos e do profundo instinto de substituir enquanto as coisas em redor se derretem e somem, como nuvens errantes do universo estável. Perseguimos, reinauguramos, abrimos os olhos gulosos a um sol diferente que nos acorda para os descobrimentos. Essa é a magia do tempo. Essa é a colheita particular de quem semeia, que se exprime no cálido abraço e no beijo comungante, no acreditar da vida e na doação de vivê-la, em perpétua procura e perpétua criação. E já não somos apenas finito e sós, somos uma fraternidade, somos um território, somos um país que começa outra vez no canto do galo de 1º de janeiro e desenvolve na luz o seu frágil projeto de felicidade. Que Deus ilumine a todos e que o ano que entra seja melhor que esse que ora termina. Muito obrigado, presidente. Agradeço pela tolerância de Vossa Excelência. Eu que cumprimento.